Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E gente, não esqueçam, curtam, compartilhem, comentem lá em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Spotify, beleza? Então estamos para mais um episódio especial aqui do Leste Conexão. Vocês vão conhecer aqui cada uma das participantes aqui, das convidadas, histórias incríveis. Se vocês ainda não conhecem, temos outros episódios também. Na verdade, temos outros podcasts além do Leste Empreendedor, temos Leste Conexão, temos o Whey Terapia. Nós temos outros episódios dentro lá. É só ir lá, Leste Empreendedor, lá no YouTube, e seguir nas nossas redes sociais. Como é que a gente vai começar? Cada uma vai se apresentar aqui, vai contar a sua história. Depois, fiquem à vontade contando a sua história. Não fiquem preocupadas com o tempo. E depois a gente vai começando a fazer outras perguntas. Tá bom? Agora vamos ver com quem eu vou começar. A gente fica analisando para ver quem é que tá mais nervosa. Cristiane. Sim, fica à vontade. Vamos lá. Fala um pouco sobre você. Fala um pouco não, conte sobre você, pode ficar à vontade. Tá. Boa noite, meu nome é Cristiane Basílio, sou psicóloga clínica. Eu atuo atendendo pacientes adultos, né? Tem a minha abordagem que eu atuo, que é cognitivo-comportamental. Também sou graduanda em neurociência e psicologia positiva. Moro aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, moro em Magé, né? Uhum. Sou casada, tenho 2 filhas e tenho um neto lindo. Gente, neto? Isso, eu tenho um neto de 6 anos. Uhum. Aí, o que te levou a fazer a psicologia? Conta um pouco da sua história. A psicologia, ela é algo já antigo, né? Que já estava lá no meu coraçãozinho. Porque você não chegou... A psicologia, você não chegou de agora, né? Não. Na verdade, a minha primeira formação é de técnica de enfermagem, tá? E com a especialidade emergencista. E eu atuo há 16 anos, né? Também na área da enfermagem. Porém, quando eu fui fazer a minha graduação... meu marido até foi comigo, ele me inscreveu para enfermagem. Só que ainda no meu coração não sabia exatamente se era aquilo que eu queria. Mas, em busca de autonomia, né, eu ainda fiz fisioterapia durante 2 anos. Muito interessante isso, que nas aulas de anatomia, eu ficava observando o pessoal de psicologia, avaliando o cérebro. Eu adorava ficar lá olhando, sabe? E na parte realmente que era da parte esquelética, né, que era a parte da especialidade de fisioterapia, era algo assim que eu estudava tal, mas ainda assim eu percebia que estava faltando algo, sabe? Não tinha aquela paixão, mas todas as vezes que a turma de psicologia ia, eu ficava lá avaliando, sabe? As estruturas. E aí até que chegou um tempo que eu tranquei a faculdade. E eu me achava muito mediana, tranquei a faculdade, estava muito insatisfeita, fiquei afastada durante um tempo. Até que um dia eu decidi, falei, olha, eu entendi que realmente era aquilo que eu realmente gostava de fazer, né? Queria fazer na minha vida. E também teve um episódio onde a minha filha teve depressão, né? Foi diagnosticada com depressão. E aí foi uma fase muito difícil, que ela era adolescente, tinha mais ou menos ali... Quando começou, tinha uns 14 para 15 anos, né? Até hoje ela trata, hoje ela vai fazer 25. E foi um momento, assim, do período bem crítico que a gente atravessou como família. E foi naquele período ali que eu entendi, né? Me ajudou muito, né? Apesar de ser um momento muito complexo, delicado, mas foi um momento que, para mim, foi assim... Caramba, gente, apesar desse momento ser ruim, isso me ajudou muito. E aí foi onde eu realmente decidi, então, mergulhar em psicologia. E um detalhe interessante, tá? E curioso de tudo isso. O meu marido, digníssimo, né? Ele ficou um tempo sem saber que eu estava estudando psicologia. Ué, mas como isso, gente? Sim, é uma fase assim já superada, entendeu? Uhum. Mas, porque ele acreditava que eu tinha voltado para fazer fisioterapia, mas eu fiquei assim, como eu vou falar para ele, né?
que eu tô fazendo agora é psicologia. E aí, na época, foi assim, meio que um desafio, mas depois, quando tudo ficou resolvido, daí depois, quando ele entendeu, que ele falou, realmente, você tinha que ser psicóloga. Depois, quando passou e tal, ele viu como eu me identificava mesmo com aquilo. Ele falou, cara, realmente, você tinha que ser psicóloga, você não tinha que ser outra coisa. Você combina para isso, você nasceu para isso. E, assim, foi uma fase, assim, na faculdade que cada vez que passava eu me apaixonava mais, eu entendia mais, sabe? Essa questão da escuta, do acolhimento, né, da técnica, de como as estruturas funcionam. Isso é algo, assim, que realmente eu falei, tá aí. Eu sou profissional de saúde e é algo que, assim, que me completou muito, né, como profissional. Não só da enfermagem e agora, assim, entender um pouco mais, né, que é onde tudo começa, na verdade, né? Porque a doença física, na maioria das vezes, começa na mente. Entendi. Então, vamos lá para a próxima. Larissa. Boa noite a todos. Meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos, sou casada. Junto com meu marido, a gente tem um salão de beleza, no qual eu atuo como nail designer. Eu já sou nail designer há uns 7, quase 8 anos. Eu comecei minha jornada aos meus 17, 18 anos, com o sonho de fazer arquitetura. E eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade. Na época, até hoje, né, meu pai tem um salão de beleza e não era uma opção trabalhar com o meu pai no salão de beleza, não pelo meu pai e tal, mas porque eu não pensava, não idealizava trabalhar num salão de beleza. Eu queria ser arquiteta. Aí, buscando outros empregos para ver se eu conseguia me estabilizar em alguma coisa para manter minha faculdade, meu marido, que na época era meu namorado, me incentivou bastante a trabalhar com meu pai, porque aí eu teria autonomia, né? Poderia fazer meu horário. E meu pai seria meu patrão, ele sempre foi muito tranquilo e quem não quer, né? Essa tranquilidade. De pelo menos você ter essa estabilidade. Porque as opções de trabalho na época não se comparavam, né? Aí eu fiquei de início, não quero isso, não quero isso. Aí eu brinco que Deus fechou todas as portas para que eu conseguisse enxergar o que estava na minha cara. Então eu topei. Aí eu comecei a trabalhar como manicure, busquei na internet formas de evoluir, né? Não tinha como, na época, investir muito em cursos e não tinha muitos bons cursos na época. Mas o YouTube já era de bastante ajuda. Então, busquei mulheres de renomes, né? Manicures de renomes, e fui também me especializando na área de gel. Mais ou menos um ano se passou e eu estava mais estável, assim, conquistando algumas outras coisas, e falei, agora chegou a hora de pagar minha faculdade. Aí eu fiz 2 anos de faculdade. E no segundo ano, chegou um momento que eu não estava mais feliz na minha faculdade. Descobri que não era meu sonho ser arquiteta e eu amava o que eu estava fazendo. E eu amava empreender. E até me fez relembrar na época de jovem, quando eu queria fazer arquitetura, que eu pensava que quando eu fosse arquiteta, eu queria ter o meu próprio negócio. Então, foi um dilema muito grande, porque já tinha feito 2 anos de faculdade, foi muita luta. Para a sociedade, para a família, que loucura, você vai largar uma faculdade, uma coisa certa, para ser manicure. E foram 6 meses, né, que é o último semestre da faculdade, pensando qual decisão que eu iria tomar, o que meu coração batia mais forte. Tive apoio do meu atual marido, que é meu sócio, meu namorado na época, e tomei a decisão de ir com medo mesmo. Desistir da minha faculdade e comecei a dedicar-me mais à minha profissão. Passaram-se alguns anos, fui me especializando, iniciei dando cursos e me apareceu uma oportunidade de ter meu próprio negócio, ter meu próprio salão. E eu fiquei morrendo de medo. Será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Mas era um sonho, né? Iniciar algo mais à minha cara, né? E fui na cara, na coragem, coloquei Deus acima de todas as coisas, à frente desse meu negócio. Meu maior sócio, né, é Deus. E aceitei esse desafio.
E nele eu fiquei 2 anos, né, no meu antigo salão. E depois de 2 anos a gente teve uma outra oportunidade de iniciar uma obra para fazer o salão como a gente gostaria, dos nossos sonhos. E nesse percurso foram muitos desafios, porque empreender é desafiador, né? Cada hora é um obstáculo novo que a gente precisa vencer. Cada hora a gente se surpreende com a nossa força para aguentar certas coisas. E cada hora a gente se surpreende pela graça, as graças que Deus dá. E a gente iniciou com uma obra que a gente não sabia como terminaria, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente trabalhou, a gente se dedicou. E hoje a gente tem nosso salão com uma equipe abençoada, graças a Deus, que também... Até uma das coisas que Caio, meu marido, né, veio falando comigo, poxa, dá o testemunho sobre a equipe. Porque no início, quando eu comecei a ter meu salão, um dos maiores dilemas que eu tinha era formar uma equipe sólida, né? E a maior parte da minha equipe são mulheres, só tenho meu marido de homem na equipe. Formar uma equipe de parceiras, mulheres que se inspirem, que se ajudem, que queiram crescer juntas. E como eu orei por isso, hoje, graças a Deus, nós formamos uma equipe de, acho que, 9 pessoas. E uma equipe que uma ajuda a outra, mulheres que se edificam, né? Que buscam crescer juntas. Isso é a maior graça que eu tenho hoje, trabalhar com mulheres, empreender com mulheres. E é isso, acho que por enquanto é isso. Então, gente, agora vamos ouvir a Débora. Olá, eu me chamo Débora França. Por incrível que pareça, eu também, né, tive uma história parecida, porque a gente sempre se questiona muito do que a gente vai fazer. E eu sempre gostei de me relacionar com pessoas, de conhecer pessoas diferentes, de ouvir histórias diferentes. E a minha família sempre foi muito tradicional. Fazer uma faculdade, conhecer uma área tradicional, né, para você conseguir sucesso na vida. Só que eu sempre fui apaixonada por venda e também pelo contato. Porque a venda, ela te proporciona conhecer lugares novos sempre, conhecer pessoas de tudo quanto é tipo. Então, eu sempre fui apaixonada por isso. Só que foi o que ela falou, a ideia de que a gente tem que achar algo que mova a gente dentro da gente. É o nosso coração que tem que mandar. Não adianta você pensar no dinheiro ou no que a sua família quer. A gente tem que ir pelo que o nosso coração está mandando. E eu acho que Deus, ele escreve certo, né, do jeitinho dele, para a gente achar o nosso caminho. Então, nesse meu processo de trajetória até agora, eu já fiz muitas coisas, mas o que mexeu comigo mesmo foi trabalhar com benefícios. Hoje eu sou especialista em proteção financeira e patrimonial. Trabalho com benefícios com foco no seguro. Então, trabalho com plano de saúde, com seguro. E isso me traz uma gratidão, uma paz interior. Eu não consigo nem explicar isso direito, porque é muito gratificante quando você atende uma mãe que fala: Débora, eu consegui ter atendimento com meu filho. Ou então, uma empresa que fala: eu consegui assegurar a minha empresa com todos os benefícios que eu queria. Eu consegui transmitir segurança, consegui dormir com tranquilidade que os meus funcionários estão seguros. Ou então, alguma coisa voltada para isso. Isso me move, porque eu vejo que as pessoas não têm conhecimento e não tem uma pessoa que consiga responder sobre isso. Então, até mesmo pelo que eu passei, eu não vou falar agora, eu acredito que a gente vai ter um momento melhor para falar, mas... Pode falar agora? Então, eu vou falar agora. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre benefícios, sobre plano de saúde, sobre seguro. E na pandemia, o meu pai ficou doente, a gente não tinha a quem perguntar, assim, chegar para alguém e falar: como que eu faço, o que eu faço, qual o hospital que eu posso mudar, qual que é melhor para eu ir. Não tinha um corretor que eu poderia ter um respaldo ali da situação. Então, a gente levou para o primeiro hospital, beleza. Ele acabou ficando doente, foi piorando, enfim, acabou falecendo. E eu era o tipo de pessoa que acredito que a grande maioria das pessoas são, na época eu não trabalhava com isso, que são preconceituosas com o seguro. Eu tinha o pensamento de que o seguro, quando a gente pensa no seguro, a gente está pensando em um produto de pensar em ganhar algo
com a perda de alguém. Eu tinha essa crença, jovem, a gente não quer pensar no pior, né? A gente achava que nossos pais são eternos. E justamente por eu ter esse pensamento, eu enfrentei o pior, porque a dor da perda, ela não vai passar. E não passa mesmo. A gente continua lidando, a gente aprende a lidar com a dor. Agora, a dor da realidade, né? De você ter que enfrentar a parte burocrática de um inventário, você tem que guardar a sua dor e enfrentar aquilo. Então, eu tive que guardar o sentimento que eu estava sentindo para enfrentar uma situação real, que as pessoas têm que fazer. Então, eu falei, meu Deus, eu não tinha essa noção da importância de ter um seguro, da importância de proteger mesmo a família. Não sei se alguém aqui já fez um inventário, mas o inventário, você tem que pegar a parte do seu capital, né, para poder arrecadar o que era da pessoa. Então, a gente ficou praticamente... a gente usou tudo que a gente tinha, porque pandemia, todo mundo com baixa, né, produtividade, para poder fazer isso. E eu me vi em um momento que a minha mãe e eu, que só ficamos nós duas, assim, sem ter aonde correr, para onde ir. E não tivemos essa paz, essa tranquilidade de poder respirar que um seguro pode transmitir. Então, foi muito difícil. E aí, quando eu conheci a área de benefícios, eu falei, gente, quantas pessoas podem ter o mesmo pensamento que eu? O preconceito que eu tinha ou também não ter um suporte de um corretor que te faça o acompanhamento, que tenha um apoio ali para qualquer informação. Então, eu falei, eu vou ser essa pessoa. Eu vou transmitir a segurança para os meus clientes. Eu vou transmitir que eles não tenham que ter essa necessidade que eu tive, que o seguro não tive, né? Não me proporcionou. Me proporcionou. Então, eu enxerguei, eu preciso passar isso para as pessoas e proteger o máximo de pessoas possíveis, porque o seguro, na verdade, é um ato de amor. Você está protegendo a si mesmo, porque existem muitos produtos que são em vida, a gente tem que proteger a gente. E outro é as pessoas que estão ao nosso redor, que é fundamental. Então, é isso que eu faço, eu amo o que eu faço e cada vez mais eu acredito que essas conversas, a gente evolui, né? Então, eu estou sempre buscando conhecer mais pessoas, me desenvolver mais, que eu acho que esse processo, ele é eterno. A gente tem que estar sempre em busca de conhecimento, de evolução. Ainda mais, né, no mundo de hoje, tudo está mudando o tempo todo. Então, é muito importante que a gente cresça junto. Eu acredito nisso. É isso. Ai, gente, muito bom. E agora, Rayane? Boa noite, meninas. Como é maravilhoso escutar a história de cada uma de vocês. Também sou empreendedora no ramo da beleza, no ramo das unhas. Me identifiquei muito. A gente sempre se identifica, né, com empreendedoras. E também, né, comecei desde muito nova, desde 2014 estou no ramo das unhas. E empreendedorismo é algo muito maravilhoso, né? A gente vai se redescobrindo, vamos se reconectando, vamos se reinventando. E como é maravilhoso, né? Tipo, algo bem... Como é que eu posso dizer? Que acaba se encaixando nas histórias. Como é bom a gente se olhar para dentro de nós e nos reconhecermos e vermos o que realmente a gente quer para a nossa vida e se descobrir na nossa área, né? É algo muito maravilhoso. E como toda empreendedora, tive meu começo. Eu ainda não estou onde eu quero chegar, mas o que me deixa muito feliz é não estar onde eu comecei. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês, saber o que move vocês. Por que vocês empreendem? Quem é a primeira? Posso começar? Pode começar. Bom, empreender é algo como a maioria de todo mundo aqui, né, já consegue experimentar, que é desafiador, a gente sabe disso. Agora, empreender também, ele traz para você autonomia, tá? Um desenvolvimento da sua própria autonomia, da sua autorresponsabilidade. Também sobre educação financeira, que é algo que a maioria dos brasileiros é algo que a gente não tem nas escolas, nem em casa. Então, é algo que faz a gente se colocar
de se permitir mais, de crescer em vários aspectos. Então, empreender é isso, é você se colocar à disposição nos desafios e estar disposta. Você tem que estar disposta, você tem que querer, você tem que se permitir fracassar para você poder crescer. Ser resiliente e também aprender a se conectar. Se tem uma coisa que o empreendedorismo tem me ensinado, é se conectar. Você precisa sair da casinha. Você precisa sair, sabe, do seu quadrado, se conectar com pessoas, compreender, ouvir histórias, sabe? E isso ajuda muito em vários aspectos da sua vida e na minha vida, né? Eu venho de um ramo que é a enfermagem, que é uma coisa, assim, mais fechadinha, né? Então, assim, na enfermagem todo mundo meio que se conhece, né? Aquela coisa toda. Mas no ramo da psicologia é um ramo, assim, amplo, tá? Na psicologia clínica, você é um pouco meio solitário, sabe? Uma jornada meio solitário. Agora que o Pedro tá mais assim, né? Mergulhado nessa área, ele deve saber um pouco mais disso. Quem tá na área clínica, que é a minha área, a gente fica um pouco meio solitário na jornada. Então, empreender, né? Porque automaticamente, se você quer evoluir, você tem que empreender. Não tem como ser psicóloga clínica como antigamente, né? Você vai lá, faz a sua graduação, pega o seu cartãozinho, monta o consultório e fica lá sentado esperando o paciente chegar. Não chega, gente. Não chega, não se iludam. Ele não vai chegar. Então, hoje não. Hoje, a gente está numa fase... não seria a palavra ideal, fase, né? Mas numa atualidade onde você precisa se colocar. Você precisa se colocar para ser visto. Ninguém vai procurar você. E empreender faz isso. Faz você sair dessa casinha, desse lugar. Faz você colocar a cara para bater. Sem ter medo de apanhar de vez em quando, sabe? Porque a gente apanha muito. Apanha demais. Mas, ao mesmo tempo que você... tem uma frase de um filme que o meu marido gosta muito, Rocky Balboa. E aí ele fala assim, o importante na vida não é o quanto você sabe bater, mas o quanto você aguenta apanhar. E é isso. Empreender isso, sabe? O quanto você aprende a apanhar, desenvolver isso em você, sabe? E aí você se torna resistente. E aí você consegue desenvolver as experiências da vida, sabe? Então, empreender para mim é isso. Então, hoje eu vivo esse desafio e digo mais para vocês, hein? Tô amando. Apesar de os tapas que a gente vai levando, eu tenho me visto, assim, uma outra pessoa, né? Vamos botar aqui. Desde quando eu conheci meu digníssimo, excelentíssimo marido, né? Que eu não falava... Hoje ele diz que eu sou uma tagarela. Então, assim, tem me ajudado muito. Então, desde a minha formação, né, de psicóloga para cá, porque na enfermagem você não precisa falar, você só precisa exercer. Vai lá, faz o que tem que fazer, acabou. Boa noite, tudo bem, tal, não sei o quê. Eu tenho isso aqui para o senhor, tal, pererê, paraponduro. Ótimo, tchau, beijos, acabou. Mas na psicologia, não. Como eu vou ser uma psicóloga se eu não falo? Se eu não me conecto com o paciente? Impossível, né? Como eu vou atrair pessoas... se eu não consigo falar, se eu não consigo me permitir ser vista. E permitir também as minhas fragilidades, né? Que eu não sou a perfeita, eu sou a pessoa que está aqui disposta a mostrar as minhas falhas e está tudo bem. Então, é isso. Que maravilha. Débora? O que me move é o desafio. Eu sou movida por desafio, porque é engraçado você... Hoje, principalmente aqui no Rio, né? Ninguém sai na rua sem seguro do carro, porque o Rio é perigoso, você pode perder o seu carro, pode bater, a gente se preocupa com isso. Mas ninguém se preocupa com a vida. A gente sai todo dia, ninguém tá pensando na gente. E aí é engraçado, porque até mesmo o seguro residencial, o seguro da empresa, você trabalhou tanto para construir o seu negócio, tanto para construir... a sua estrutura, que não é fácil. Não é só, por exemplo, o estúdio. O estúdio está todo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente nunca está preparado para o acaso. Eu vi um meme esses dias que eu achei muito engraçado. O comentário foi: eu não quero seguro agora porque eu não estou me planejando para morrer. Quem planeja isso? Ninguém planeja. Então, o meu desafio é mostrar a conscientização. Na verdade, você não quer usar, mas você quer se proteger. Então, se você tiver a necessidade, você vai ter alguma coisa a recorrer. Então, o meu maior desafio, o que me move, é o desafio. É o desafio de mostrar que você não precisa esperar acontecer para ver o que vai acontecer. Ou então,
pedir fazer caixinha na internet para poder pedir ajuda. Para que esse desespero, se você pode ter alguma coisa a recorrer? É o seu negócio, por exemplo. Você construiu um negócio do zero. Teve todo aquele suor, aquela luta que a gente tem para poder construir o nosso negócio. E aí você não tem seguro. Acontece alguma coisa. Como é que você fica? Ou então, até mesmo a gente ganha uma máquina de fazer dinheiro. E aí essa máquina quebra. Ninguém conserta. Como é que faz? Como é que a gente vive com isso? Então, o meu maior desafio, o que me move, é fazer com que as pessoas consigam enxergar que isso é segurança, isso é uma tranquilidade para elas. E que não precisa ser desesperador, não é algo fora da curva, tem que ser algo acessível, algo que encaixe para a realidade. Por isso que a consultoria é tão importante. Então, o meu maior desafio é ter essa conscientização de uma maneira tranquila, sem ser afobada, entendeu? Esse é o que me move de verdade. Eu acho que realmente o conhecimento, ele liberta, né? Então, quando a gente tem a consciência, a gente começa a abrir a mente e começa a enxergar de outra forma. Sim, exatamente. Interessante você falar de desafio, né? Que desde nova, uma coisa que sempre me agoniou muito é estar na zona de conforto. Então, uma das coisas que me encanta no empreendedorismo é essa constante busca de sair da zona de conforto. Porque não tem como você ficar nessa zona sendo empreendedora. Os desafios são diários e há sempre metas maiores a serem conquistadas. E desde lá do meu início, o que me fez chegar até aqui, o que me faz ainda continuar lutando para os sonhos que eu ainda tenho, é me desafiar todos os dias a alcançar as metas que eu fiz. A menina que tinha 17 anos, ela tinha umas metas. Hoje, a mulher com 26 anos tem outras. E a mulher com 30 vai ter outras. Então, empreender me permite vencer essas limitações que, às vezes, quando você está numa zona de conforto, um trabalho estável, talvez se eu fosse arquiteta de uma empresa, onde a minha vida fosse ali, a minha responsabilidade fosse com o meu projeto, não que não tenha responsabilidade, tem diversas responsabilidades, é bem difícil ser arquiteto, por sinal. Mas o empreender, todo dia é um desafio novo. Se você não se reinventar, é o que você falou, se você não buscar ser visto, se você não buscar inovação, se você não buscar fazer diferente, você não cresce, você não desenvolve. Então, empreender é ir com medo mesmo, né? Não deixar o medo de falhar, impedir que a gente queira vencer. Então, é isso que me move. Bacana. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pergunta para vocês refletirem. Eu gostaria também que vocês respondessem. Hoje, nesse mercado que a gente está, que eu costumo conversar com alguns empresários, que há 30 anos atrás, você tinha por volta aí de repente, uns 2, 3 concorrentes. Hoje você tem 3 mil, 10 mil concorrentes. E aí, inclusive até mesmo você pegou um pedaço de um dos livros. Acho que foi de um dos meus livros, né? Que eu estava lendo? Sim, né? E eu quero fazer essa pergunta para vocês. O que vocês acham hoje? Hoje vocês precisam ser bons no que fazem ou necessário? E o quanto vocês são necessários ou necessárias nos clientes que vocês atendem? O quanto é o impacto ao ponto de ela é muito boa no que ela faz, mas eu não tenho como fazer com outra pessoa que não seja elas. Queria que cada uma de vocês respondesse e começasse pela Larissa. Interessante você falar isso, Pedro. Concorrente, né? Eu nunca gostei muito disso, porque assim, eu creio que há espaço para todo mundo, né? E uma pessoa não faz nada sozinha. A gente pode até conquistar muitas coisas, mas a gente chega mais longe ainda se a gente tiver pessoas do nosso lado. E eu acho que cada lugar
tem sua particularidade. E é isso que a gente tem que buscar, né? Ela também trabalha com unhas, então eu creio que o espaço dela, onde ela trabalha, tem a carinha dela, tem as particularidades dela, como no meu. Então, uma coisa que eu busco todos os dias, e eu converso muito com a nossa equipe, é que não seja uma experiência da boca para fora, que hoje em dia a moda é experiência, né? Mas que cada cliente que entre lá sinta-se em casa, sinta-se bem, sinta-se feliz, sinta-se à vontade. É um espaço para a gente rir, para a gente chorar. Nesses anos de profissão, eu já vi clientes se casarem, clientes terem filhos, eu já vi... É até emocionante pensar tantas coisas, tantas histórias impactantes. Então, a gente mexe com vidas, né? E o mais importante de tudo é que a gente tenha um impacto positivo nessas vidas. Não é só fazer um serviço, não é só fazer umas unhas, não é só fazer um cabelo, não é só ter um espaço salão para ter dinheiro. Se for a gente pensar só em ter dinheiro, é tão vão. Mas essa conexão, isso que você está possibilitando aqui é uma conexão. E se conectar com pessoas é o que eu creio que seja o mais enriquecedor. Trazer essa experiência de... A pessoa está sentada na sua mesa, ela não está só fazendo a unha com você. Ela está vivendo um contato com a Larissa. Ela pode se abrir. Já tive experiências de cliente sentar na minha mesa e chorar por alguma coisa que aconteceu. E eu tô aqui para isso. Porque aquele momento ali, às vezes, é o único momentinho que ela teve, que ela pôde desabafar. A única pessoa que ela teve para desabafar. Você é psicóloga, você sabe como é. Então, aquele serviço com ou sem terapia. Exatamente. E isso é muito gostoso. Eu tenho, assim, muita gratidão de poder fazer parte disso. Porque você faz parte de vida. Você vê o início de um namoro, o casamento, o filho, e você vê a pessoa crescendo, construindo, conquistando, e isso motiva. Isso é o que me encanta. Bacana. Posso continuar? O que ela falou sobre concorrência, eu acredito muito, porque quando eu vejo um concorrente não, eu digo um parceiro que trabalha no mesmo segmento que eu, se ele tiver um resultado maior ou melhor que o meu, eu pergunto o que você faz, como você faz, me ensina. Esse é o meu pensamento. Inspiração, né? Sim, a gente sempre tem alguém a se modelar, né? Então... eu me modelo muito nas pessoas de sucesso. Eu vejo que existem muitas pessoas no mercado, isso em geral, que elas reclamam muito e fazem pouco. Geralmente, quem reclama muito, não faz. Então, para quem quer crescer, a gente tem que se movimentar. A gente tem que se questionar. Perguntar o que aquele empresário, o que aquele profissional faz para ser tão diferente no mercado. E é o que eu busco. Então, eu sempre me modelo nesses concorrentes. E o meu maior diferencial que eu busco ser o que eu não tive. É o que era a minha dor. De não ter um acompanhamento, de não ter uma pessoa que fosse o meu suporte, o meu apoio. E isso faz muita diferença, porque, querendo ou não, o benefício todo mundo conhece, todo mundo sabe que o que é um plano de saúde, todo mundo sabe o que é um seguro, mas é muito complexo, existem muitos termos, existem muitas informações que não tem, que as pessoas não têm acesso tão fácil. Então, eu acho que o principal papel de um profissional é ser o suporte que ele precisaria como se fosse ele. Então, é o que eu busco fazer. E acredito muito que cada vez mais que eu atendo bem dessa forma, como eu gostaria, aumenta mais ainda a minha rede. Porque um percebe que é assim, indica para outro e aí vai. É assim. Bom, vou falar no ramo da psicologia, né? Então, bom, como o Pedro falou, né? Antigamente tinha 3, né, concorrentes e agora tem vários. Bom, no meu caso, que trabalho online, são milhares, né? Então, o que me traz tranquilidade, tá? Tem alguns pontos que é algo que para mim é essencial. Primeiro, entender de que cada pessoa tem uma forma de trabalhar e para aquela forma de trabalhar tem milhares de pessoas que vai se identificar. Né? Então, sim. O Pedro é um comunicador. Então, ele consegue se conectar com pessoas que se identificam com o trabalho dele. E outro ponto, assim, hoje, nos dias em que vivemos, não adianta ser só bom. Bom tem muita gente. Então, você precisa ter o seu diferencial. Então, no meu caso, eu estou na rede aí e tem milhares de psicólogas maravilhosas. 100 mil seguidores, 10 mil seguidores. E aí a gente às vezes, tem que tomar muito cuidado com essa questão da comparação e o desespero de querer ser visto,
tá? Isso é muito perigoso. E aí você fica nessa coisa assim, meio que desesperador, e aí você acaba desconstruindo a sua própria identidade, tá? Para querer ser visto. Só que olha o problema, você pode até ser visto, mas as pessoas não vão se identificar com você. Por quê? Porque você não está sendo autêntico. E uma das coisas na vida que leva você também ao sucesso, não ser somente ser bom, mas você ser autêntico naquilo que você faz, né? Um exemplo, a minha área é de autoconhecimento. Então, autoconhecimento e também espiritualidade. Ah, mas isso não vai chamar tanta atenção. Não importa, eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que se conectam comigo. E eu sei disso, porque os pacientes chegam para mim através disso, porque se identificam com a minha fala, com a maneira, a importância que eu dou para isso dentro da tríade mente, corpo e espírito, sabe? De não ter medo e ter segurança daquilo que eu falo, porque eu, além disso, eu vivo isso. Então, quando você vive isso, você tem segurança, você tem domínio, né? Então, é algo que as pessoas percebem que você se importa. E a pessoa que está buscando por esse serviço, ela vai até você. Entende? Porque ela entendeu, ela falou, nossa, era isso que eu estava procurando. Era isso, eu estava procurando aquilo ali nela. Né? E nela tem todo esse contexto. Então, assim, é uma junção. Né? Claro, conhecimento, precisa ter o conhecimento daquilo que você está fazendo, né? A segurança, o domínio, sempre está buscando se atualizar, mas também querer se conectar sem perder a sua identidade. Sem perder a sua essência de quem você é, sabe? E aí você está aí na rede, no meu caso, que eu estou na rede, mas aí tem aquela trend, tem... Não me identifico com isso. Não é minha praia. E tá tudo bem. Mas fulano teve 100 mil visualizações. Não importa. Eu não tô atrás de visualização. Sabe? Eu quero me conectar com pessoas no sentido que eu consiga contribuir com essas pessoas. Sabe? Somar na vida delas de alguma forma. Não necessariamente também dela contratar o meu serviço diretamente, mas só o fato de eu conseguir conectar com elas e ajudá-las de alguma forma, eu tenho certeza que através dela outras pessoas chegarão. Com certeza. Entende? Então, para mim, é basicamente isso. Não é só ser bom, mas você saber, assim, qual é o meu essencial na vida dessa pessoa. Então, a minha autenticidade, ela precisa estar conectada também à minha técnica, ao meu conhecimento. Então, precisa estar ali uma junção. E aí é sucesso. E aí é aquela coisa. O que é sucesso para você? Para mim, sucesso não está só no dinheiro, porque o dinheiro é o resultado daquilo que eu tenho como caminhada e jornada dentro dos meus valores que eu busco, né? Que está construído, mas que eu também levo para as outras pessoas. Então, depende do que você está vendo como sucesso. Então, para mim, hoje, eu sou uma mulher de sucesso, porque eu consigo conectar tudo isso. Bacana. Eu acho que é sobre a gente entender que a nossa luta não é contra o outro. A nossa luta somos contra nós mesmos. E é sobre a gente realmente subir nossos degraus e saber que tudo é processo. Não adianta você olhar para a grama do vizinho e ver que está bem verde. Só que as pessoas acham que é assim, né? Tipo, fulano tá ali vencendo, lutando, com posicionamento maravilhosa, mas ninguém olha pra trás e vê o que fulano teve que passar, o que fulano teve que enfrentar, o que ele teve que aprender. Porque, falando sobre empreendedorismo, né? Empreendedorismo é sobre isso, sobre a gente crescer e evoluir. Então, a minha briga não é contra o outro. É como eu falo, pode abrir hoje uma sala na minha frente, pode ter várias, mas sou eu contra mim mesma. Eu tenho que entender qual é a minha essência, quem eu sou, como que eu estou comigo mesma para eu estar passando isso para minha cliente. É muito interessante, não sei quem foi que falou aqui, mas a minha cliente falou assim para mim, me deu um estalo assim, tava atendendo, e eu perguntei assim para ela, o que te faz ficar? Aí ela falou assim, olha, Rayane, foi pelo trabalho, né? Seu trabalho é maravilhoso, mas no mercado existem muitas pessoas maravilhosas, mas o que me fez ficar foi o ambiente, foi a forma como eu fui tratada, foi a forma que eu me senti. E as pessoas, elas podem até esquecer o que você fala, o que você faz, mas elas nunca vão se esquecer da forma que a gente fez elas se sentirem. Então, eu acho que é sobre isso, sobre a gente proporcionar bons momentos, né? Ser uma pessoa leve, preservar, né, pela integridade no nosso local, do nosso atendimento, do nosso trabalho. Acreditar em quem nós somos, porque se a gente não acreditar em quem nós somos, no nosso propósito, ninguém vai acreditar. Então... Eu acho que é a alma do negócio, né? Porque Sim. quantos lugares que nós vamos que
assim, eu mesma, salão, uma situação ruim que você fala, não quero voltar mais aqui, não me sinto bem aqui. Ou até mesmo ser atendida por alguém e ser maltratado, digamos assim. Não que você foi maltratado, mas não agiu como você gostaria. Então, eu acho que em qualquer área, em qualquer segmento, a experiência, o sentimento que você gera é o que é importante, assim. É sobre como você falou, né? Acho que a gente deve tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. Desde o lixeiro até o alto empresário, a pessoa mais milionária nesse mundo. Com certeza. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta em especial aqui, até mesmo porque tem mais outras 2 pessoas presentes aqui na sala. Aí, tanto para Cristiane quanto para Larissa. Primeiro, me responda, quanto tempo mais ou menos você está casada? Tô casada há 10 anos. Há 10 anos. Isso. Você, Larissa? Eu tô casada há 3 anos, mas a gente tá junto há quase 9. Quase 9 anos. Então, tá, quero perguntar em especial para vocês 2, o quanto o sucesso do seu negócio tem a ver com o seu marido? Aí você mexe no ponto, né? Que mexe no coração, né? A gente respira antes de falar, porque... Assim, começa, Cris, porque eu quero me chorar antes porque de começar. Eu sou outra pessoa depois do meu relacionamento. Ele foi um diferencial na minha vida, né? Ele chegou para somar, né? Para somar, assim, para fazer talvez algo que estava ainda preso ali. E, assim, eu desabrochei, assim, de verdade. Eu me tornei uma outra pessoa. Eu já trabalhava como técnica de enfermagem. Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito audaciosa. Eu sempre pensei em crescer e não crescer no sentido assim, claro que a riqueza é fruto do seu trabalho e não tem nenhum problema nisso, tá? Eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, eu pensava em crescer, né? Até porque eu vim de um lar muito pobre, né? Assim, muito pobre mesmo. E aí, quando eu conheci, eu já tinha toda uma estrutura de vida e tal, mas ele foi um cara que, assim, eu não tinha intuito na época. Na época eu era muito concurseira, sabe? Concurseira mesmo. Viciada em fazer concurso, tal. Onde tinha um concurso, eu estava dentro. Mas ele falou assim, ele já fazia faculdade, de enfermagem. E aí ele falou assim, você tem que fazer faculdade. Aí eu, não, mas eu tô fazendo concurso e tal. Já até passei no concurso para cá, eu tinha acabado de me mudar para a cidade. E aí, como eu era concurseira, né? Então eu pensava logo, vou fazer um concurso porque eu quero uma estabilidade, né? E aí ele falou, não, você tem que fazer faculdade, cara. Vai lá, faz faculdade. Eu acho que você vai se dar bem, você vai ser uma ótima enfermeira, não, você tem toda a postura, tudo. Eu falei, tá bom. E aí eu fiquei com aquilo, mas não foi. No início não foi, não engatou. Depois ele continuou insistindo e tal, e tudo que eu começava a fazer, ele fala, cara, vai, eu acho que você precisa crescer mais, você não é só isso, eu te dou todo o apoio. Sabe aquela, né, enquanto a gente vê aí muitos relacionamentos, essa dificuldade, às vezes, do parceiro, né, impulsionar, tudo que eu pensava em fazer, falava, não, vai sim. Não, eu tô lá com você. Assim, aonde eu tô, ele está. Né? Tudo que eu penso em fazer, ele não vai. Pode ir, vamos embora. Não, a gente dá um jeito. Quantas loucuras ele estava junto comigo. Ele até falava assim, tá, tudo bem, mas eu vou com você. Meio que tipo assim, não concordo muito, mas tô com você, entendeu? Mas ele sempre impulsionou. Acho que esse é um diferencial. E assim, comunicação. Muita comunicação, todos os projetos. Cris, eu tô pensando em fazer isso aqui. O que você acha? Tô pensando em comprar isso daqui. O que você acha? Olha, tô pensando, eu acho que a gente está precisando fazer um passeio. Vamos sentar e vamos... Então, assim, tudo. Então, eu acho que esse é todo um diferencial. Cumplicidade. Né? Essa é a palavra-chave. Cumplicidade. Ser parceiro mesmo, assim, sabe? Parceirão para tudo. A gente, na enfermagem, tem um jargão. Claro que brincadeira, né? E, às vezes, quando a gente tem um parceiro ali, muito fechamento do plantão, a gente fala assim... Aí... plantão tá... Acho que hoje eu vou esconder um corpo, hein? Claro que brincadeira, né? E aí... Ele é esse parceiro, entendeu? Se tiver que esconder o corpo, tá ali. Peraí. Quando eu contei um pouquinho da minha história, eu falei que quem me incentivou a começar a fazer unha foi ele, né? Então, assim, todo momento, ele foi a pessoa que sempre acreditou em mim. E sempre me ajudou a me desafiar, né?
qualquer passo que eu dou, qualquer desafio que eu enfrento, o mundo pode não saber o que está no meu coração, o que eu estou sentindo, os choros, que é ele que vê, ele que sabe. A gente mostra para o mundo a melhor parte, né? A gente divulga nas redes sociais o nosso sucesso. Mas a pessoa que está do meu lado, quando está tudo difícil, quando a conta está apertada, quando você não sabe como você vai vencer esse desafio, e ele é tudo isso para mim, ele sempre foi... gente, é difícil sair, né? Ele sempre foi meu parceiro em tudo. Sem qualquer passo que eu dei, ele foi a pessoa que sempre acreditou em mim. Não vou nem olhar pro lado, porque ele tá aqui, senão eu vou chorar. Ele sempre foi a pessoa que acreditou em mim, esteve do meu lado, conquistou comigo. E hoje a gente está junto nessa, né? Numa sociedade. E todo passo que a gente dá, a gente conversa, a gente é parceiro. E eu, graças a Deus, pela vida dele na minha. Então, tenho muita gratidão. Ai, que coisa linda. Agora, uma outra pergunta provocativa. Ai, meu Deus. Eu quero que cada uma de vocês fale sobre vocês sem falar do trabalho de vocês. Pode começar. Começa. No caso, é muito engraçado, porque é muito relacionado com o que eu faço. Porque eu falo muito, se me der corda. Eu sou muito tímida, mas a venda, ela conseguiu tirar isso de mim. E eu amo conversar com pessoas. Eu amo conhecer pessoas diferentes. E eu amo lugares diferentes. Então, acho que a Débora, se for falar da Débora, é uma pessoa que ela é muito amiga, muito fiel e muito aventureira. Então, se a gente colocar uma meta que vá junto, que vá pessoas juntas para evoluir, ela vai. Então, essa é a pessoa que eu sou. E que acredita muito que na questão de você não pode ir sozinho para nenhum lugar. Que você tem que crescendo com pessoas próximas, pessoas que estão ao seu lado, pessoas que podem te evoluir também. Então, a parte de relacionamento, no caso de você conhecer pessoas, que é o que me move muito também, a cada momento você está sempre descobrindo coisas que você nem imagina. Então, não só pensando na parte do trabalho, é uma coisa que me move muito. Se eu não trabalhasse com isso, acho que eu continuaria indo nesses eventos, continuaria participando de podcasts, porque eu amo conhecer histórias incríveis de áreas totalmente diferentes. E realmente, eu sou o tipo de pessoa que eu fico vendo, às vezes, documentário de coisas aleatórias. Então, eu realmente gosto de conhecer diversas coisas. Então, essa é a Débora. Eu acho que é multifunções. Gosto de fazer comida, eu gosto de comer, eu gosto de viajar. E então, basicamente, eu sou um misto de informações de lugares. É isso. Rayane? É muito, muito bom, né? Ouvir você falando, né? Sobre quem é a Débora, porque ontem eu estava num evento que a participante, né, palestrante, pediu para a gente falar qualidades nossas. E, incrível que pareça, tem muitas pessoas que têm dificuldade de olhar para si e falar qualidades. E é muito mais fácil a gente se criticar, né? Se criticar do que a gente olhar para o espelho e falar assim, nossa, eu tenho muita qualidade. E a Rayane é uma ótima filha, uma ótima mãe, é uma mulher inconformada, que não admite ficar na zona de conforto, é alguém que está sempre se reinventando, tenta dar o seu melhor naquilo que pode, né? Em tudo que toca, tenta fazer bem feito, dentro das suas condições. E eu admiro muito essa mulher. Bacana. Então, Cristiane, sou suspeita de falar de mim, né? Mas eu sou a minha fã número 1. Audaciosa, sou bem audaciosa. Aprendi e ir além. Ir aonde, talvez, assim,
uma das coisas que eu também gosto muito é quando me desafiam, sabe? Então, isso me move. Se falar para mim assim, você não vai conseguir. Ah, mas agora eu vou conseguir. Só porque você falou, entendeu? Só para voltar aqui e falar, olha aqui, ó. Agora eu te ensino, tá? Generosa, né? E há uma outra qualidade, né, que eu vejo em mim, que eu gosto também, né? Aparentemente eu sou muito falante, né? Mas as pessoas que convivem comigo, principalmente em casa, né? As pessoas que conhecem você de verdade, que convivem com você dentro da sua casa. Eu tenho necessidade de ficar em silêncio por muito tempo, né? Parece assim que eu sou extremamente... Eu consigo socializar muito bem, mas eu tenho uma necessidade de estar comigo mesma por um longo tempo. Então, eu sempre reservo horas do dia para estar comigo mesma. Em reflexão, meditação, sabe? Me avaliando mesmo, sabe? Como eu tenho sido nos meus dias, das minhas falhas. Outra coisa, assim, que eu gosto, que eu posso falar de mim, a coragem. Coragem. Eu acho que essa coisa do você aprender a apanhar, eu acho que te deixa cada vez mais corajosa, sabe? Sem medo, assim. Você tem medo, porque o medo faz parte da vida, é importante, né? Ele é um sinalizador, mas, ao mesmo tempo, ele te move, porque aquele percurso que você fez e que você venceu, caramba, eu posso ir além, né? Tipo, eu não morri. Caramba, eu tô aqui. Ah, então agora eu vou além, né? Então, essa é a Cristiane. Audaciosa, corajosa, fé, muita fé. Eu acho que o que move o ser humano é essa certeza de que é o extraordinário, é algo sobrenatural que sustenta. O que seria eu sem a minha fé? Sabe? Sem esse olhar sobrenatural, sabe? Você fala, nossa, tinha tudo para dar errado pelos olhos naturais. Mas eu tenho certeza que se deu tudo certo é porque eu não estava sozinha. Tinha algo muito além ali me impulsionando, me guiando. Então, sem a minha fé, né, e todas essas características que me fazem chegar até aqui e, com certeza, ir além, porque não terminou. Com certeza. Que coisa linda. Larissa, né? Eu sou uma mulher muito comunicativa. Eu posso ir de uma menina de 12 anos a uma senhora de 70, com muita facilidade. Eu sou uma pessoa que tem muita fé. Interessante essa sua pergunta, Pedro, porque esse final de semana eu saí com mais amigas da igreja e a gente fez um encontro para desabafar, como amigas, né? Orar, desabafar, tomar um café. E essa minha amiga fez uma dinâmica com a gente, fez essa pergunta. E cada uma respondeu quem era si, né? E ela fez uma análise muito interessante. Ela falou, a gente fala quem a gente é, né? É legal a gente ver o que a gente conquistou, a mulher que a gente é, os nossos sonhos, nossos desafios. Mas a gente tem que sempre lembrar que o que é mais importante, que é o que me move. Quem eu sou filha de Deus. E eu só estou aqui pela graça dele. Tudo que eu alcancei na minha vida foi milagre. Então, eu sou filha de Deus e tudo que eu tenho, eu devo a ele. É o que mais me move, ter ele como centro e buscar fazer a vontade dele na minha vida. Uma das coisas que eu sempre trago para a minha vida é o seguinte, sobre milagre, né? Eu não espero milagre, porque eu sou o milagre. Amém. Então, quando eu olho para a minha história, eu vejo que eu não preciso esperar milagre. Eu já sou o milagre. Enxergar o milagre no dia a dia Isso aí. É essencial, Isso, porque a cada acontece dia. todos os dias. Só de estar viva, né? Só de Isso respirar. Então, graça atrás de graça. Gente, todo mundo já teve aquele não. Vocês estão entendendo aquele não? Sabe aquele não? Aquele não que machucou. Aquele não que pegou e... Eu queria que vocês hoje dissessem, assim, com relação àquele não lá do passado que vocês receberam, aquele... Não sei se vocês estão conseguindo entender e captar o que eu estou falando do não. E olhassem para hoje. O que esse não
ele significou na vida de cada uma de vocês? Eu acho curioso, a Larissa, ela fala muito de Deus e eu não tenho religião, mas eu acredito muito em Deus. Eu tenho uma relação, eu acho que é mais minha, sabe? Eu converso com ele, é isso que me guia, digamos assim. E dá até vontade de chorar. Mas é engraçado, porque desde que eu comecei a querer transformar a minha vida, porque a minha mãe é comerciante. Então, eu sempre tive o sonho de transmitir para eles qualidade de vida, que é o que mais me doía. Que eu vivia vendo os meus pais trabalhando o dia inteiro, todos os dias, fim de semana, feriado, não tinha folga. Isso me doía por dentro, porque eu só queria ter um momento de café da tarde. Só queria poder sair com tranquilidade, sem meus pais estarem esgotados de cansaço. E aí eu sempre tive um sonho de conseguir mudar a realidade da minha família com o meu trabalho. Sempre almejei isso. E quando eu saí do ensino médio, o meu primeiro sonho assim era poder entrar para a área militar, que eu achei que eu chegando na área militar, passando lá para a Marinha Mercante, eu teria uma boa renda e assim poderia sustentar os meus pais e sair. Só que eu ficava louca porque era muita matéria e eu fiz o curso por 3 anos e eu nunca passei. Eu já cheguei até a passar para aeronáutica como para ser sargento, né? Só que eu não era classificada. Isso me tirava do sério, que eu falei, meu Deus, por quê? Por que eu não consegui? Por que eu tô aqui e não consigo? E, como eu falei, né? A gente não sabe quais são os planos de Deus. Mas eu acredito muito que é processo. E naquele lugar que eu era daqui de Niterói, comecei a estudar em São Cristóvão, pro Rio, todo dia, ônibus, era muita missão. Eu conheci um cara que ele me apresentou para esse mundo de vendas. E aí, a garota tímida, insegura, totalmente cheia de medos, conheceu esse mundo de vendas e começou a me especializar, comecei a evoluir como pessoa. E aí eu fui indo, né, de empresa em empresa. Mas eu acredito muito, toda vez que eu encontro com esse meu amigo, que eu não conheci em Niterói, ele é de Niterói, eu conheci ele no Rio, que me abriu essa porta, né, essa oportunidade para uma empresa que eu trabalhei, que me desenvolveu muito. Eu falei, cara, se eu não tivesse encontrado com ele, talvez eu ainda seria a pessoa frustrada por não ter conseguido aquela empresa lá. Trabalhar com a Marinha Mercante, como por exemplo. E eu tenho alguns amigos que passaram, que trabalham, e eu vejo que eu não conseguiria viver o que eles vivem hoje. Então, às vezes, a gente já está tão focado em alguma coisa, só que Deus tem outros planos pra gente. E a gente não aceita, a gente reclama, só que a gente tem que ficar calmo, respirar, e que na hora certa vai aparecer o que a gente realmente almeja. Então, um não pra mim que foi muito difícil na época, que doeu muito, porque eu perdi 3 anos da minha vida, eu perdi tanta coisa, só que não. Na verdade, eu evolui muito naquilo, e se eu não tivesse lá, eu não conheceria ele, que é Juan, o Marins, é meu amigo até hoje. Então, eu sou muito grata por aquele processo ali. Então, não pensando, né, nos clientes do não, mas um não da minha vida, porque era o que eu queria na época, e Deus não permitiu. Porque se eu tivesse passado, provavelmente eu não estaria aqui. Provavelmente eu não teria me desenvolvido tanto como profissional como lá, porque eu estaria só fazendo o meu trabalho ali, que era o operacional. E eu acho que é isso que eu gosto. Eu gosto desse desafio. Então, esse não, pra mim, foi o que realmente mudou a minha vida, sabe? Foi um não que eu precisava ouvir e ouvir. E sou grata por esse não. Interessante essa pergunta, porque isso me remete até na época quando a gente é criança, né? A educação de um pai com um filho. E a gente não entende muitos nãos do que nosso pai, nossa mãe dizem pra gente. E quando a gente fica velha, a gente fala, cara, graças a Deus que minha mãe disse aquele não. E eu percebo que o não de, às vezes... Quando eu falei um pouquinho da minha história, que eu falei que todas as portas se fecharam para a porta que estava na minha frente se abrir. Então, os nãos que eu recebi na minha vida me forjaram a mulher que eu sou hoje. E as pedras mais preciosas são forjadas nas sarças mais ardentes, né? Então, o não, ele desafia. O não faz a gente sair da zona de conforto.
O não faz a gente se fortalecer cada vez mais. E o não nos caminha para o que realmente é o propósito da nossa vida. Porque às vezes a gente acha que sabe o que a gente quer, mas a gente não está preparada para receber as graças que a gente vai receber. Então, a gente precisa ser lapidado. E o não, para mim, é essa lapidação. E esse processo que faz com que a gente caminhe. E eu vejo também que o não faz com que a gente olhe para o que a gente tem hoje e com gratidão entenda que cada dia, sabe, o que eu tenho hoje, a realidade que eu tenho hoje. Às vezes a pessoa olha, lá, você está com um espaço, realizou seus sonhos, mas é a minha realidade hoje. Como que eu vou chegar para conquistar o que eu quero? Primeiro respira e seja grato pelo que você tem. E começa com o que você tem. Vai com medo mesmo, vai com a realidade que você tem. Aceita os nãos como formas de se fortalecer para você almejar o que você deseja. Então é processo, tudo é processo. Olha, não, para mim, o não lá de trás me fez viver momentos de muito crescimento e de muita fé, que aí foi onde, assim, eu entendi, né? Entendi e vivi as experiências da fé, né? Os milagres, né, que Deus estava ali naquele momento ali me proporcionando. Me fez também me mover e entender também o meu caminho, a minha jornada. Então, acho que o não, para mim, foi muito importante, porque eu fico pensando assim, o não, ele vem ali da frustração, de uma expectativa que você, né, tá ali depositando. Mas como você, às vezes, entender que aquela expectativa, de fato, corresponde àquilo com o seu trajeto, se realmente está correto, se realmente é aquela que é a sua jornada. Claro, né, diante da crença de cada um, um dos sinalizadores para mim é exatamente quando não dá certo, né? Talvez um mecanismo ali que está tendo de um sinalizador de que, assim, será que essa é a sua jornada? Será que esse é o seu caminho? Ou será que você precisa se aprimorar? Sabe? O que você precisa aperfeiçoar? E para mim o não foi muito importante. Aliás, os nãos hoje, quando você vai ganhando maturidade, você vai entendendo que o não é muito... ele tem mais significância do que o sim. Porque, naturalmente, quem é que não está preparado para coisa boa, gente? A gente nem precisa, né? Quem é que não gosta de coisa boa, assim? Deu tudo certo, ai, que maravilha. Mas quando dá tudo errado, o que eu faço quando dá tudo errado? É aquela coisa assim, quando chega a maturidade, você começa a olhar para você. E fala, tá, deu tudo errado, e agora? O que eu faço com isso? Como eu preciso... olhar para isso. Será que a jornada está errada? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Ou será que realmente eu fiz a escolha certa? E para mim foi muito importante, porque eu estava entendendo, até naquele momento ali, por eu ter tirado os primeiros lugares, as notas mais altas, tal, então eu falei, claro que eu vou entrar, óbvio que eu vou entrar, né? E quando eu recebi o não, que não foi nada dentro da minha capacidade técnica, mas diante, assim, do diagnóstico da época que eu recebi, foi simplesmente, assim, uma avalanche para mim. E é como se Deus falasse assim, se coloca no seu lugar, querida. Querida, calma, tá? Calma que não é dessa vez, quem tá no controle sou eu não quero que você fique aqui e tá tudo certo, tá? Ó, guarda na disciplina, vai amadurecer, tá? E daqui a pouco eu vou te colocar num lugar melhor. Claro que isso a frustração, expectativa. Na época era o primeiro emprego de atuação como técnica de enfermagem, cheia de expectativa, óbvio, né? Eu tinha 2 crianças pequenas para sustentar, um aluguel para pagar, né? Então, além da expectativa, era necessidade também. Mas naquele momento ali, foi muito importante que eu consegui parar e olhar para dentro de mim e entender realmente assim, o que de fato eu estou precisando nesse momento não é desse emprego. É de outras coisas que eu não estava me permitindo ver. E naquele momento ali, quando eu recebi o não teve jeito. Eu tive que parar e olhar, mesmo que eu não quisesse. E aí me dar o tratamento que eu precisava me dar naquele momento. Então, e isso, para mim, foi um divisor de águas. É algo muito maravilhoso, né? Como que as histórias se conectam. Eu costumo dizer que Deus, ele é assim, né? Uma frase, né? Deus complica, descomplica e lá na frente a gente vai saber o porquê que ele complicou.
Eu acho que eu sou mãe e eu não vou dar alguma coisa para minha filha que ela não esteja preparada para receber. Jamais eu vou colocar exemplo, né? Uma empresa na mão da minha filha se ela não tem a capacidade de estar dirigindo aquilo. Então, eu acredito muito que, como vocês falaram, o não, ele nos ensina, ele nos faz refletir e nos forja quem somos hoje, as mulheres que nós somos hoje. E são algo muito necessário. Muitas das vezes a gente não entende, muitas das vezes a gente quer bater pé, brigar com Deus, brigar com o mundo, brigar com o universo. E não é bem assim. Depois, quando você vai entender, você vai ver que aquele não foi muito necessário, que aquela dor ali foi muito necessária. E eu já passei uma situação na minha vida que realmente do meu sonho desde que eu me vi, né, como menina, tinha aquele sonho, e quando aqueles sonhos foram frustrados, pareciam que literalmente tinha enfiado uma faca dentro do meu peito e tinha me rasgado por dentro. E eu sou muito grata por aquele momento da minha vida, que foi a pior fase da minha vida, porque eu aprendi, eu vi a força que eu tinha, eu consegui olhar no espelho e ver a mulher que eu sou. E algo que eu falo, eu não tenho medo de cair, eu não tenho medo de ir até o inferno, porque eu sei como que é a dor, eu sei como que é sofrer. E se eu passei por aquilo ali, eu posso enfrentar, posso passar por qualquer outra coisa. Então, nos forja, nos capacita, e a gente tem que aprender a olhar para dentro da gente e realmente reconhecer o que eu preciso fazer para melhorar, o que eu preciso aprender naquilo ali. Porque todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente tem que tirar coisas boas. Então, acho que é basicamente isso. Gente, nem parece que passou 2 horas, né? Que isso? Vamos... Vou pedir para cada uma de vocês vão olhar para... Vocês duas vão olhar para aquela câmera ali. Vocês duas vão olhar para aquela câmera ali, para a gente poder se despedir. E aí eu queria que falasse o nome de vocês, o que vocês fazem e o Instagram de vocês. Tá bom? Pode começar, Cristiane. Cristiane Basílio, sou psicóloga clínica, os meus atendimentos são online. Atendo adultos, todo o Brasil e fora do Brasil. O meu Instagram é psicóloga Cristiane Basílio. É isso. Isso. Rayane? Me chamo Rayane Guarani. Lá no Instagram vocês vão me achar como Rayane Guarani mesmo, com Y e 2 N's, porque minha mãe foi assim, né? Pobre, né, gente? Gosta de enfeitar. Então, Rayane Guarani com Y e 2 N's. Trabalho como now design, enaltecendo mulheres e levantando a autoestima. Então, se você precisa de uma autoestima renovada, de um momento de paz, de relaxamento, pode me procurar. Larissa, aquela câmera lá. Meu nome é Larissa, sou nail designer, tenho um estúdio em Piratininga. Eu trabalho também embelezando as unhas das mulheres. Tenho um salão de beleza onde temos diversos serviços, trazendo experiência de um lugar aconchegante, onde você se sinta bem tratada, bem acolhida. E vai ser um prazer cuidar de vocês. Também dou curso, né? Estou trazendo meu curso online também, produzindo meu curso online. Então fiquem de olho nas novidades. Meu Instagram é @lariem_nails. Eu me chamo Débora França, sou especialista em segurança, em proteção financeira. Eu me chamo Débora França, sou especialista em segurança patrimonial e financeira. E meu Instagram é consultora Débora. Tá, perfeito. Então, gente, muito obrigado, tá? Espero que tenham gostado. E, pessoal, não esqueçam, tá? De seguir, compartilhar e lá comentar também no Instagram de cada uma e também no Leste Empreendedor. Obrigado, gente.